No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina uma grande virtude. Jesus sempre ensinou, lógico, coisas boas, coisas excelentes, coisas que nos dão vida, que restaura a nossa vida. Ele é o nosso Deus, o Deus que está pertinho de nós e quer nos conduzir para ter vida já e depois a vida para sempre. Vamos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e o amor de nosso Deus, que é Pai de Jesus, nosso Senhor e Salvador, e a força do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 21 até o capítulo 19, versículo 1. No Evangelho, Jesus conta uma parábola, nos ensinando como encontrar, como fortalecer, como termos esta virtude que ele vai nos apresentar neste Evangelho. Vamos então vamos ouvir o Senhor Jesus na liturgia de hoje. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos teus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que estás nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A virtude que o Senhor nos ensina, o perdão. Perdoar sempre. Perdoar sempre. Às vezes a gente até acha difícil com uma ou outra situação, né? Mas Jesus ele conta essa parábola para que às vezes nós possamos meditar, pensar de como nós estamos colocando dificuldades em algo que não é tão assim.
Jesus ele vai falar de que um patrão, um empregado tinha dívida para esse patrão impagável. E ele prostrou-se diante do seu patrão, pediu perdão da dívida e o patrão perdoou uma dívida impagável. Um empregado pedindo ao seu patrão. Logo em seguida, Jesus vai contar que esse empregado encontra quem? Um amigo, um companheiro, e que devia pouquinho. A disparidade entre uma dívida e outra era muito imensa. E ele foi perdoado da grande dívida, mas não perdoou o seu companheiro que devia pouco. Devemos pensar nisso. Pedimos muitas vezes ao Senhor muitas coisas. Pedimos às vezes ao Senhor que nos perdoe por alguns pecados, aos pecados que nós praticamos. Pedimos perdão ao Senhor que tenha misericórdia de nós. E verdadeiramente o Senhor tem. Verdadeiramente o Senhor concede. Verdadeiramente o Senhor perdoa. Quando vamos um sacerdote e confessamos os nossos pecados, a absolvição, perdão, o Senhor concede a cada um de nós. Então nós precisávamos também ter essa atitude para com um outro. Talvez um perdão pequenininho, talvez uma situação tão simples, mas a gente guarda um rancor, a gente guarda mágoa, a gente não quer saber, né? E perdemos a chance de crescer em graça e sabedoria, perdemos a chance de ter um coração mais amoroso, perdemos a chance de ter um coração de perdão, perdemos a chance de ter um coração rico em bondade e misericórdia da parte do Senhor. Que nessa quinta-feira, onde a igreja se dedica à adoração ao Santíssimo, possamos subir ao monte, pedir ao Senhor, dai-nos um coração adorador e também, Senhor, dai-nos um coração que perdoa, que não guarde rancor, que não guarde mágoa, mas perdoa. Com a graça de Deus, sim, nós vamos conseguir, cada um de nós. Então peçamos perdão ao Senhor diariamente, para que possamos perdoar também. Hoje, dia que a igreja celebra a memória de Santa Dulce, pedindo a intercessão dela, pedindo a intercessão do nosso baluarte Santo Inácio de Loyola, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que a bênção de Deus repousa sobre nós e o nosso coração, com esta bênção, possa também espalhar a bênção a outras pessoas pelo perdão. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma excelente quinta-feira para você.